bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, semana passada a gente postou aqui um podcast sobre sexo e moralidade, né? A gente tá tratando de maneira sistemática aí a carta de 1 Coríntios. A gente trabalhou até o capítulo 7, né? Falando sobre sexo e moralidade, casamento. E agora a gente vai partir do capítulo 8 de 1 Coríntios. E o tema desse episódio é até onde vai a liberdade cristã. Então, gente, nesse podcast aqui, nesse episódio, vamos abordar agora o terceiro problema. Você vai voltar em nosso podcast, nós já lançamos 2. O primeiro foi sobre divisão, o último nosso que o Juan acabou de citar foi sobre moralidade sexual. E o terceiro aqui agora é sobre comida, que os crentes de Corinto estavam tendo. Só que não é tipo o problema do tipo, qual a sua comida favorita? Era não, sobre se você podia ou não comer certo tipo de alimento. O que aconteceu era o seguinte, a região lá de Corinto era uma região bastante idólatra, tinham muitos deuses assim gregos, e alguns alimentos eram oferecidos a esses deuses. E os cristãos de lá entravam num dilema, poxa, pode ou não pode comer? É pecado ou não é? É pecado ou não é? É a mesma pergunta que fazem até hoje. E é pecado ou não é? Eu posso fumar cigarro? Eu posso ir pro cinema na hora do culto? É pecado ou não é? Eu posso jogar na loteria? Esse tipo de pergunta, se pode ou não pode, quando muitos pastores, né, no Instagram respondem esse tipo de pergunta, cara, isso mostra uma ferida, né, na igreja, uma ignorância. As pessoas estão sempre perguntando isso, tipo, até tudo bem um novo convertido perguntar, aliás, é até natural. Mas gente com anos de igreja perguntando, poxa, se pode ou não pode, parecendo uma criança ainda na fé, que ainda não sabe das coisas. E esse foi o problema da igreja de Corinto, né? Tava querendo saber se podia ou não podia comer carne, né? E aí, pode ou não pode comer carne? Aí dividiu 2 grupos. Tinha gente lá que, poxa, viveu na idolatria cultuando, sei lá, deusa Atena, deusa Ártemis, poxa, assim, enraizada ali na cultura da idolatria, e essa pessoa se converteu. Aí, poxa, é difícil você chegar a esse recém-convertido que veio de uma cultura bastante pagã, você falar, poxa, esse Deus aí que você cultuava, então, ele não existe não, ele não é, só existe um Deus só. Tipo, ele ainda vai ter uma consciência, caramba, tudo que eu fazia aqui no paganismo, na idolatria era errado, as comidas que eu oferecia aqui eu não posso comer, sabe? Ele vai ter assim, uma certa dificuldade, ele, poxa, até essa mudança de consciência. E alguns crentes tem uma outra consciência, uma consciência mais madura, né? Poxa, eu acredito que esses deuses na verdade são nada, tudo que Deus deu pra gente, poxa, a Deus pertence todas as coisas. Posso comer o que eu quiser, posso beber o que eu quiser. Só que aí é que tá, a gente não pode usar a nossa liberdade pra ferir a consciência do irmão. Aí o problema dos caras lá era essa questão de comer carne, né? Aí eles estavam achando que comer carne era uma conduta imoral e outros achavam que era uma conduta santa não comer carne. Então, um assunto que era amoral, né, que não tinha moralidade nenhuma, que ia comer carne, eles estavam querendo tratar se isso era pecaminoso ou não. Paulo ele fala no capítulo 8, no versículo 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Ou seja, você não vai se tornar mais espiritual ou menos espiritual se você comer carne ou se você deixar de comer. Paulo está dizendo o quê? Que o ato de comer carne em si não era moral ou imoral. Como, sei lá, tu amar o próximo ou cometer adultério, sei lá. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é uma atitude pecaminosa ou santa, né? Mas aí Paulo ele vai traçando que depende da circunstância, você comer carne é imoral. É isso que ele vai tratar nesses capítulos. Existem algumas situações que fazem com que esse ato se torne imoral. No capítulo 10, Paulo pinta 2 cenários. Se alguém, por exemplo, que é pagão, que não é cristão, que não é crente, te chamar para uma refeição, ele te oferece e você come sem perguntar nada. Você come, de boa. Mas se agora ele te informar, agora outro cenário, se ele te informar, se ele te falar que aquela comida foi oferecida a ídolo, você evita de comer por causa da consciência, não a sua. Porque você entende que a comida ali é santificada porque você se tornou a comida santificada. Jesus mesmo fala que não é aquilo que entra que contamina. É aquilo que sai que contamina. A comida não vai te contaminar. Mas você evita de comer por consciência do teu irmão. Você vai estar escandalizando a pessoa que não é cristã, né? Ou até mesmo um irmão que é mais fraco na fé. A pessoa ali vai estar vendo você comendo. Os crentes, eles têm comunhão com os demônios. Eles cultuam os mesmos deuses que a gente lá, ó. Confundia, né, cara? Vão confundir, vão causar essa confusão no meio dos pagãos, né? No meio dos ímpios, no meio das pessoas que não são cristãs. Naquela época lá, cara,
a carne, ela era encontrada, essa carne oferecida aos ídolos era encontrada em 3 lugares. No templo, no próprio templo, né, que era oferecido aos ídolos, e essa carne aí era dividida em 3 partes. Uma parte ficava no altar, uma parte para a espécie de sacerdote, né, e a terceira parte era dada pro adorador, né, pro público que estava lá. Então, essa galera que era adorador e sacerdote, eles podiam fazer o que eles quisessem com a carne. Porque aquela carne era a melhor carne que tinha, pô. A carne que ia oferecer pro ídolo lá não era uma carne perebenta, tá ligado? Não era uma carne zoada, era a melhor boa qualidade. Carne. De boa, era friboi, pô. Então não era boa, então não tinha era papelão, boa, né? Pô. Mas essa carne dividia em três partes, né? Como eu falei. Uma ficava no próprio altar, uma dava pro sacerdote e a outra pros adoradores, pra quem tava lá cultuando aquele deus. Beleza. O segundo lugar que você encontrava aquela carne lá é na casa desse adorador, porque o pessoal pegava a carne e levava pra casa. Sim. Né? E Paulo até fala sobre isso no capítulo 10, versículo 27 e 28. Você falou, se alguém quiser convidar você poder comer, não te falar que essa carne é oferecida, tu come. Se ele falar, tu não come. Beleza. E o terceiro lugar é no mercado, pô. Terceiro lugar no mercado, no capítulo 10, versículo 25, ele fala assim, ó, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Ou seja, o pessoal que pegava essa carne do altar levava para poder vender para o mercado. Então essa carne era uma carne boa, mas era uma carne mais barata. O pessoal podia chegar lá e comprar carne boa, só que com preço mais baixo. Então tinha gente que chegava lá e tinha preferência por essa carne. Pô, que era carne que era sacrificada. Aí, que era da melhor. Que era da melhor. O que Paulo tá falando? Chega lá, cara, compra a carne sem perguntar. Tu não pode chegar lá e escolher a carne sacrificada aos ídolos. Nesse versículo 25 ele fala isso. Comer de tudo, sem perguntar. Porque isso já acaba sendo, tipo assim, a pessoa já começa a ficar sem escrúpulo. Já quer se dar bem. Não, vou chegar lá, vou comprar a carne que é sacrificada ao ídolo, porque ela é boa e barata. E não é isso que Paulo vai mostrando, entendeu? Ele vai trazendo dessa forma. E, pô, como a gente falou, existem 2 grupos de pessoas na igreja. Essa igreja. É o legalista, né? A galera que era abstinente ali, não queria comer. E os que se permitiam, que era a galera mais livre. E os 2 estavam errados, né? Os 2 estavam errados. Por causa do motivo. Por causa da aplicação da teologia deles. Romanos 14 também Paulo vai falar a mesma coisa, né? Eu sei que é um público diferente, mas é a mesma temática. Ele fala dos fortes e dos fracos na fé. Os fracos é aquelas pessoas que acreditavam que não podiam comer de tudo, só comiam legumes. E os fortes, eles acreditavam que podiam comer de tudo. Os fracos, né, os de consciência fraca, eles proibiam, eles condenavam os fortes. E os fortes, aqueles que, poxa, não via maldade nenhuma, desprezavam aqueles que eram legalistas. E os 2 estavam errados. Os fracos estavam errados, né? Esse grupo dos fracos de consciência estavam errados porque estavam sendo legalistas. E os fortes estavam porque estavam desprezando. Eles estavam usando a liberdade que eles tinham em Cristo para poder ferir a consciência do irmão. E aí que está o limite, Juan, da nossa liberdade, da liberdade do crente. Poxa, tem crente que acha que beber vinho é um escândalo. Beber qualquer bebida alcoólica é um escândalo enorme. O crente não pode nem encostar a boca numa garrafa, nem nada que tenha álcool. Já outros acham, poxa, que há certos momentos que dá para beber. Só que essas pessoas muitas vezes usam da liberdade de uma forma muito escancarada. Esquece o amor, né, Esquece o amor. Ah, eu vou beber aqui, vou postar, eu não quero saber o que o novo convertido ali vai pensar. Mas esse novo convertido pode ser alguém que veio do mundão, porque bebia, né, que associa esse negócio de bebida alcoólica com mundanismo, com problemas familiares também. Com problemas familiares, e poxa, já vê isso com maus olhos. Mas o crente madurão, sabe, você conhece, né, esse crente madurão. Aquele, não, eu faço o que eu quiser, eu sou contra os legalistas. O livrezão. O livrezão, esse aí, o livrezão tá errando também. Você vê, cara, como é que são as coisas, velho. A igreja de Corinto lá, foi dividida lá atrás em 4 grupos que a gente citou lá, de Paulo, Apolo, Pedro e Jesus. E agora tá dividida mais uma vez, o tema nem é esse, mas ele tá dividido mais uma vez por causa de uma questão que eles se julgavam conhecer mais do que o outro. Separou o grupo por conhecimento. Não, eu sei que eu posso comer tudo. E o outro grupo falava, não, cara, eu não vou correr esse risco, não. Mas aí o que acontecia? Eles feriam a comunhão da igreja, pô. Por uma coisa boba. A igreja se dividiu em 2 grupos. Um achando que não podia comer carne de jeito nenhum. E o outro achando que podia comer em qualquer circunstância. E a igreja sofreu aquele dano, mais uma vez, quebrando a comunhão. E aí, pô, qual é o princípio que rege a liberdade cristã? É o amor. O amor, pô. É o amor. Muitas das vezes a gente vai ter que evitar fazer certo tipo de coisa que a gente acredita que a gente é livre para fazer, mas a gente não vai fazer por causa da consciência do irmão. Por amor que a gente tem.
E a vida cristã é isso, é autonegação. A gente vai se negar a uma coisa que a gente quer fazer. Vai evitar o escândalo. Sem amor, a gente peca facilmente contra as outras pessoas, né? E tipo, Paulo fala no capítulo 8, versículo 12, que a gente golpeia a consciência fraca do irmão. Golpeia a consciência. Então, tipo, é um golpe no irmão, cara. Sabe, a gente vive em comunidade. Então, tipo, a nossa vida na igreja é uma vida em comunidade, a nossa vida profissional é uma vida em comunidade. Então, as nossas atitudes, ela nunca é neutra, pô. Nossa atitude nunca é neutra, cara. Toda vez que a gente tomar uma decisão de alguma coisa, ou ela vai ajudar ou ela vai prejudicar alguém. Nunca é neutro. Nunca é neutro, né? Nunca é, pô. Então, por isso que a gente não deve reger a nossa... Igual você falou do livrezão aí. O livrezão, como é que ele rege a vida dele? É a opinião dele. É a opinião dele é que vale. E ele esquece que a vida dele é uma vida comunitária, né, cara? A nossa ética cristã, ela é governada pelo amor, pô. E não é só pelo conhecimento. Aí que tá a verdadeira sabedoria, né? É aí que é a sabedoria, pô. Sabe? Nem todo mundo da nossa igreja tem o mesmo conhecimento, a mesma consciência que a gente tem. Então, tipo, aquilo que é certo pra mim, ou que não tem tanto problema, assim, fazer pra mim, pro outro, às vezes é um absurdo. Igual você falou, pô, é um escândalo, cara. Às vezes, caraca, às vezes é preciso a gente abrir mão de um direito nosso, cara, pra que o nosso irmão, sabe, não se escandalize, pô, tá ligado? Isso que é ética cristã. É eu abrir mão de um direito. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque meu irmão vai ficar... Poxa, ele vai se escandalizar. Eu vou estar golpeando a consciência dele, como o próprio apóstolo Paulo diz. Então, tipo, isso é que é colocar o amor acima do nosso conhecimento. E Paulo, em capítulo 10, versículo 23, ele vai dizer que tudo me é permitido, né? Na verdade, essa frase está entre aspas. Ele está citando uma coisa que os cidadãos de Corinto falavam. É uma frase famosa deles. O livro todo tá cheio disso, né? Frases meio que senso comum da sociedade de lá. Pô, quando eu olhei assim, tudo me é lícito. Com a vozinha de deboche, tá ligado? Ah, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ah, eu posso tudo, mas nem... Novo método de exegese bíblica do Novo Testamento. Eu leio com vazia de deboche. Os cidadãos de Corinto, eles acreditavam que era um povo livre, né? A gente abordou isso no podcast anterior. Que era um povo que, poxa, faziam o que davam na telha, tanto na ética sexual, em tudo. E os cristãos que foram libertos pelo sangue de Jesus, eles se consideravam os mais livres dos mais livres. E Paulo, ele fala, poxa, vocês dizem, tudo me é... O teu método de exegese. Tudo me é lícito. Beleza, mas nem tudo convém. Paulo aqui não aborda se é proibido ou se não é proibido. Não é proibido comer certo tipo de carne. Mas às vezes não vai convir pra você. Não vai ser propício, né, o momento. Sim, a gente tem um problema grande, cara. Porque, tipo assim, existe muita gente, mano, que tem uma espécie de falso conhecimento, Rodrigo. Que é tipo assim, a pessoa quer desenvolver a sua espiritualidade através só do conhecimento. Então, o que acontece? A gente passa a achar que o crente maduro é só o cara que estuda Bíblia, que lê Bíblia, que faz teologia, que sei lá, o cara tem conhece, né, todas as linhas teológicas, sabe o que é arminiano calvinista, sabe fazer, igual você falou aí, a hermenêutica da coisa. Ah, não, o cara sabe o que é a hermenêutica. E a gente acaba julgando essa pessoa como se ela fosse madura na fé. Lógico, o conhecimento ele é fundamental, não existe maturidade sem conhecimento, mas é possível uma pessoa ter apenas o conhecimento, a pessoa só ter o conhecimento. E aí que entra o perigo da maturidade, da falsa maturidade. Falsa maturidade. É a falsa maturidade. Porque a pessoa pode ter conhecimento, mas sem amor. Pode ter a teoria sem a prática. E é mais ou menos isso que estava acontecendo com a igreja. E que acaba acontecendo com a nossa igreja também. Por isso que essa correção serve pra gente, né? Serve até pra mim e pra você, lógico. Tipo, a gente pode correr o risco de estar se preocupando em ser maduro na fé, buscando apenas o conhecimento e esquecendo da prática cristã. É muito fácil, né, cara, deixar o coração assim, se encher de conhecimento, aquele conhecimento que infla o ego, que incha. Não é um conhecimento maduro e sábio. Há quanto tempo a gente não nega alguma coisa que a gente quer por amor ao próximo? Caraca, isso é forte, hein, mano? Quanto tempo que a gente, não faz essa autonegação? A gente quer fazer muito aquilo que a gente quer. É muito egoísmo, É muito egoísmo. A gente não pensa no que os outros vão pensar. A gente não pensa na consciência do irmão. Ah, mas o irmão é ignorante, ele tá errado. Beleza, o Espírito Santo vai tratando ali a consciência dele, o conhecimento. Enquanto ele não vai tratando, a gente tem que levar isso em consideração. Pô, o que o apóstolo Paulo fala, ele não tenta corrigir a mentalidade dos fracos, cara. Olha como é que isso é brabo. Ele não fala assim, vocês que são fracos, vocês precisam amadurecer, pô. Come de tudo sim.
Não, ele fala pra quem é forte se preocupar com os mais fracos, cara. Se preocupar com os novos na fé. Assim, ele esclarece o seguinte, que a comida oferecida aos deuses, ele fala que os deuses nada são, porque para nós existe um Deus só. Mas assim, Paulo ele acreditava que por meio do ídolo, por meio daquele deus pagão, existia um demônio. Não que era o demônio Atenas, o demônio da Ártemis, mas por meio ali que... Existia uma influência espiritual, né? Idólatra, que fazia a pessoa depositar o coração naquele deus ali. Isso era um demônio, isso é o espírito ruim. Sim, não, eu tô dizendo na questão de... Quando Paulo ele tenta resolver esse problema da igreja, ele não tenta dizer pros fracos comerem. Ele não tenta forçar o pessoal a comer de tudo. Ele vai tratar com quem se julga forte, né? Com quem tem o conhecimento. Ele fala, cara, vocês precisam tomar cuidado, cara. Pô, vocês estão certos, realmente, a gente pode comer de tudo. Cara, mas espera aí, tem situações que é melhor você não comer. Quer ver um exemplo hoje, Rodrigo? A gente tá falando aqui sobre beber vinho, tal, beleza. Vamos lá, vamos chegar a um consenso aqui, eu e tu. Beber vinho é imoral em todas as situações? Não. Não é. Beleza. Só que beber vinho num bar, numa praça, por exemplo, você concorda comigo que pode ser imoral? Por quê? A pessoa que tá passando na rua, vamos lá, deixa eu desenvolver antes de você dar a sua avaliação. Vamos lá. É imoral não, pô. Por que pode ser imoral? Pode não convir. Então, eu vou te dar a minha opinião e depois você vê se você concorda. Por que pode acabar sendo imoral no sentido de escandalizar muita gente e isso ser um ato imoral? Porque a pessoa que tá passando na rua não sabe se você tá bebendo um copo, se você tá bebendo uma garrafa ou se você tá bebendo o barril, mano. Tá ligado? Então, a ética cristã é isso, tipo, cuidado, igual o próprio apóstolo Paulo fala. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Então a gente precisa reger a nossa consciência pelo nosso conhecimento, mas também, como a gente disse, pelo amor, pelo discernimento. O amor cristão, ele tem preferência sobre o conhecimento. Primeiro é o amor, depois o conhecimento. Então, nesse caso, do meu ponto de vista, pode se tornar um ato completamente imoral se você parar para poder beber um vinho na porta da igreja, sei lá, num bar que tem na porta de uma igreja. É muito crente se achando madurozinho, se achando inteligentinho, livrezão, né, igual você falou, que tá, na verdade, mais causando escândalo, né? Sim, pô, sim. Isso é um problema, não? Ah, não, tatuagem é pecado? Sim ou não? Ah, então vou lá, quer saber? Eu acho que não é, vou lá e vou fazer. Aí o cara tá na igreja que isso vai escandalizar 90% da igreja. Pô, cara, sabe o que Jesus falou pro apóstolo Paulo? Quando o apóstolo Paulo estava ferindo a igreja, ele falou assim, ó, tá me perseguindo. Saulo, por que você me persegue? Quando a gente fere a consciência de alguém, a gente tá pecando contra Cristo, cara. O próprio Davi chegou a essa conclusão. Ele adulterou, matou Urias e falou, contra ti pequei. Nosso pecado não é contra o nosso irmão. Quando a gente fere o nosso irmão, a gente não pega contra ele somente, mas a gente pega contra Deus, pô. Então, exatamente. A gente atinge, quando a gente fere membro da igreja, a gente atinge também o cabeça, irmão. A gente não pode achar que é só, não. Ah, ele que se vire. Pô, vou confessar, eu já pensei isso, mano. Eu já pensei isso, falei, mano, quer saber? Eu vou fazer o que, pô, a pessoa é fraca na fé, que se dane, eu vou fazer pra ela poder ver que ela tá errada. Eu já pensei isso, mano. Nunca tive coragem de fazer. Eu já pensei isso. Eu nunca tive, pô, pra botar em prática a minha. Ah, não, mas o que isso revela? Exibicionismo, pô. Tu quer mostrar que você... Ah, não, eu sou livrezão. Eu sou muito livre. E isso acaba sendo... Às vezes você tá na sua liberdade e você tá pecando, pô. Tá escandalizando os outros. Isso aí. Pô, e o Paulo, ele é certeiro, mano. Você falou de Romanos 14, né? Romanos 15, ele fala mais ou menos assim, que se ele comer carne vai escandalizar o irmão, pô, nunca mais eu vou comer carne. Se beber vinho vai escandalizar meu irmão, então eu não vou comer vinho. Não naquela situação, né? Você falou comer vinho. Comer vinho? Vou. Às vezes tem uns negocinhos, não, o suco de uva que tem, né? No finalzinho. Pô, se beber vinho e se comer carne. Então Paulo tá ensinando pra gente, cara, aquilo que a gente tá batendo na tecla desde o início. Até onde vai a liberdade cristã? Cara, a liberdade cristã ela precisa ser regida pelo amor. E pô, no capítulo 10, Paulo fecha chave de ouro, no versículo 31. Quer comais, quer bebais. Pô, isso pra mim, fazer cara... Fazer tudo pra glória de Deus. Isso pra mim quebra qualquer argumento. Porque toda vez quando eu ia aconselhar alguém, eu sempre fazia essa pergunta. A pessoa falava assim, eu quero fazer tal coisa. Ah, não, o que você acha disso? Eu falava isso. Eu falei, cara, por que você tá querendo fazer? Por exemplo, eu vou botar aqui uma tatuagem. Cara, por que você quer fazer isso? Muitas das vezes isso revela uma motivação pecaminosa, né, do nosso coração. Equivocada, é. Isso. E às vezes até imoral.
Tipo, por que você tá fazendo? É porque você gosta? Porque te faz bem? Porque dá prazer? Uma pergunta mais adequada seria o quê? É pra glória de Deus? Essa é a pergunta que a gente deve fazer pra vida, pô. Pra vida. Mas a gente, como cristão que busca a maturidade, a gente precisa ter essa na nossa mente que os fortes têm responsabilidade sobre os fracos. Exato. Pô, fechou com chave de ouro, hein? Essa é a nossa liberdade. Pelo menos é o que a gente entende, né? Atualmente sobre liberdade é justamente isso. Ninguém busca o seu próprio interesse e sim o interesse do outro. Então a nossa responsabilidade é o quê? Edificar a fé dos nossos irmãos, procurar o bem dos nossos irmãos. Pô, na nossa liberdade, a gente não pode ferir, igual você mesmo falou. Não dá o direito da gente ferir o nosso irmão, pô. Não. Exato. Não, eu posso beber vinho. Eu vou chegar com a garrafa de vinho e vou ficar bebendo vinho no culto. Até mesmo... Caraca, mano. Até mesmo que a gente posta nas nossas redes sociais, né? E assim, parece que o mundo, não sei se é a psicologia moderna, ou o mundo é uma ideia, um senso comum do mundo diz o seguinte: faça o que você quiser, ignore o que as outras vão pensar de você, o que as outras pessoas vão pensar de você. Isso, tá ligado? Como se fosse um senso comum. Só que a ética cristã aqui, Paulo nos mostra que sim, a gente tem que se importar nesse sentido, o que o outro vai pensar. Sim. O que o outro vai pensar da nossa fé. O que o outro vai ter como referência o que é um cristão, o que é um crente, o que é um seguidor de Jesus. A Bíblia quebra o egoísmo, né, cara? A Bíblia quebra o egoísmo. Então, resumindo, não faça o que você quiser. Se importe sim com o que as pessoas vão pensar, sim. Se avalie. A gente gravou um podcast com o pastor Ziel, que a gente falou um pouco sobre isso, sobre essa questão de servir ao outro, de se importar com o outro, de buscar o interesse do outro. Então, assim, a gente não precisa buscar o nosso próprio interesse somente. Lógico que a gente precisa sim buscar algumas vezes, a gente precisa, né, pensar no nosso interesse. Não, o que pra minha família aqui? Deixa eu pensar na minha família. Só que até isso já é buscar o interesse do outro, né? Não, acaba nos atingindo como pai da família ou como marido, porque a gente se preocupa com a casa em si. Não só, quando eu digo família, eu não digo só os outros da família, mas comigo mesmo, eu me insiro nisso. Mas a Bíblia nos ensina, pô, de maneira muito clara, a se preocupar com o outro, a não maltratar o outro, a não cobrar os juros do outro lá atrás, na lei, lá atrás, na Torá, você vai ver isso. Então, a nossa preocupação não é só com a nossa própria salvação. Igual algumas pessoas falam assim, não, mas salvação é individual. É verdade. Isso revela um pensamento completamente egoísta, pô, entendeu? Então a gente precisa sim se preocupar com a salvação do outro e um pouco menos com a nossa reputação, né? Então a liberdade cristã pra mim é isso, mano. É a gente abandonar nós mesmos, nossos próprios desejos pra glorificar a Deus, tá ligado? E, tipo, procurar ao máximo ser semelhante a Cristo. Pra mim, assim, eu resumiria dessa forma, mano. Tipo, fazendo tudo com amor, colocando um amor acima do conhecimento e me preocupando com o outro. Então se o que eu faço te ofende, pô, eu não vou fazer. Então, do meu ponto de vista, acho que a gente fecha o podcast assim. Fechou. Deus abençoe a sua semana aí. Para de fazer aquilo que ofende os outros, pô. Não é não, Rodrigo? Dá aquele conselho bem pastoral. Para de fazer o que dá na telha, avalie o que você vai fazer antes de fazer, pensa direitinho. E se importa assim o que as outras pessoas vão pensar de você. E sempre se questiona. É pra glória de Deus? Não é só porque pode fazer, que é permitido fazer, que você vai fazer, ovelhinha. Ovelhinha de Israel. Amém, igreja? Que Deus te abençoe aí, sua semana seja uma bênção. Não esquece de compartilhar esse podcast aí, manda pra alguém. Pô, ajuda a gente aí a dar mais visibilidade pro evangelho. A gente tá trazendo aí conteúdo saudável pra vocês, pelo menos tentando trazer, né? Não sei se tá sendo saudável pra vocês aí, espero que sim. Pô, esse último aí do sexo vocês gostaram de ouvir, né? Ele gosta de polemiquinha. Ele gosta de polemiquinha, Rodrigo. Gosta de teminha assim, ele gosta. Botar lá, ó, sexo e moralidade, o pessoal fica, ih, mano, eu vou pegar na mala de sexo. Compartilhe igual vocês compartilharam do sexo e moralidade lá, igual vocês assistiram. Compartilhe esse também. Amém ou não amém? Valeu. Fica na paz aí, que Deus te abençoe. Valeu, tchau.